Eu sinto um renovo na minha alma, no meu coração, porque eu sei que Deus vai continuar falando em nossa vida, em nome de Jesus. Você já achou aí Atos capítulo 16? A gente se preocupa tanto com o evangelho, com o status. A gente se preocupa tanto o que é que Deus vai fazer, com coisa que a obra fosse nossa. A obra não é nossa, irmão, a obra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que move. Só tem uma coisa que o Espírito Santo não faz, os irmãos sabem o que é? Ele não invade. Se você continuar com o coração fechado, com o coração pesado, ele não abre, ele não entra, ele não quebra a porta. Mas na hora que você abrir seu coração, ele entra e faz milagre em nome de Jesus. Atos capítulo 16, o versículo 24 fala assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveu e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Diga comigo, foram soltos as prisões de todos, irmão. Não foi só dos crentes, não. Foi de todos. Atos capítulo 16, versículo 24 a seguir. Feche os seus olhos. Eterno Deus, as árvores do céu que colhe a semente que cai na mente dos teus filhos. Quero repreender, meu Pai, agora toda obra contrária que impede os teus filhos a entender esta palavra, a entender o evangelho, a entender que impede, meu Pai, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, sai todo impedimento, toda obra contrária que impede o Espírito Santo agir, em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio na palavra do Senhor. Pode sentar, queridos. Pastor, me dê licença, eu vou ficar mais perto dos irmãos aqui, que eu fico melhor. Queridos, você entendeu o que foi lido aqui? O que é que acontece? Paulo e Silas chegam numa cidade, e nessa cidade ele expulsa o demônio de uma moça, que ela era adivinhona, e vendia as imagens dela. E o apóstolo Paulo, mais Silas, ele revolta os moradores dessa cidade, porque eles eram homens de oração. Diga comigo, de oração. A oração, ela faz a diferença em nossa vida. A oração faz o velho barbado chorar com louvor. A oração faz você ficar mais sensível. A criança vem cantar, canta errado e você está sentindo Deus no coração. Você sabe o que é oração, meu irmão? A oração, você fica sabendo que estão falando mal de você. Aí você fala assim, é sinal que eu estou indo na contramão do mundo. A oração faz você ter visão do céu. E como eles tinham, irmão, alvoroçado essa cidade, para eles se vingarem, eles prenderam os dois irmãos. Prenderam os dois irmãos sem crime, irmão. Pregar o evangelho é crime? Naquele dia foi. Pregaram os dois irmãos, não colocaram somente em uma cela comum, colocaram numa cela inferior, lá no porão. E eu quero que você entenda o que eu estou pregando. Não deixe. Jesus Cristo, uma vez, irmão, ele estava pregando uma parábola da cimenteira. Lembra disso? Ele falou, isso aqui foi para nós, pastor, que ele falou isso. Ele falou que um certo semeador saiu a semear, jogou a semente numa terra que caiu no meio das pedras, veio o sol e secou, e aquela semente não pegou. O que é que você entende com isso? Muitas das vezes eu lanço a palavra aqui, o pastor lança a palavra, vem alguém de fora, lança a palavra ela chega na sua mente, mas ela não germina. Você sai lá fora, vai beber água, já não lembra mais o que foi falado. Temos que repreender isso, irmão. Temos que colocar a mão na cabeça e dizer assim, eu repreendo agora toda seta contrária que impede eu de entender a palavra de Deus.
Ele falou que o mesmo semeador, irmão, jogou a semente e a semente caiu na beira do caminho. Como a terra era dura, ela não nasceu dura. Muitas das vezes vem um pregador que não tem muito entendimento, mas Deus está na vida dele. Ele não tem as palavras, às vezes é igual eu, fala que, de cadê? E você fica assim, ele não fala direito, coração duro. A palavra de Deus não tem segredo, é só que Jesus salva. E se você abrir seu coração, irmão, tirar essa dureza do coração, você vai entender que Jesus salva. Aí o mesmo, não, essa para você entender, o mesmo plantador, o mesmo semeador, a Bíblia fala que ele lançou a semente numa terra boa. Não deu 10%, a Bíblia fala que deu 100%. Eu conheci Jesus nos anos 90, irmão, arrebentado, corrido da polícia, deixando o Nordeste para trás. 5 anos depois, fiquei sabendo que a minha mãe morreu. E aqui nesse Goiás, Jesus Cristo abriu os braços e falou, eu sou a porta de saída. Você quer entrar? E eu encontrei esse Jesus. E dos anos 90 para cá, as coisas mudaram o mundo. Nós tínhamos prazer de imitar Takayama pregar. Nós tínhamos prazer, irmão, de imitar Abílio Santana, pregadores que já partiram, Moacir Ferreira. Nós tínhamos orgulho de imitar esses homens. Eu lembro, irmão, eu vou já voltar para a mensagem. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, nós éramos uma turma. E eu chegava no culto de terça-feira chorando, os irmãos diziam, o que é que foi? Eu digo, eu já tenho uma semana que eu aceitei Jesus e eu ainda não fui batizado, eu acho que o Espírito Santo não gosta de mim. Irmão, uma semana, digo, uma semana. Diga, Sudé. Precisamos ter mais sede, precisamos ter mais vontade. Precisamos tirar esse mundo caótico de dentro de nós. A semente tem que cair numa terra boa. Quando é uma tarde, eu estou tomando banho para ir para a igreja, eu lembro da língua do irmão e eu dizia, Jesus, eu acho que eu não vou para o céu. Eu estou remedando a língua do irmão no banheiro. E aí cheguei na igreja, culto normal. Para nós não tinha culto diferente, todo culto era culto. Culto de terça-feira, meia hora de oração. Culto da quinta-feira, meia hora de oração antes do culto. A terra era boa. E eu chego no meu colega, cheio, chorando, cheio. E ele, rapaz, se solta, fala, eu não vou falar não, porque se eu falar, Deus não vai me levar para o céu, porque a língua que eu estou falando é igual à língua que o irmão está falando. Não importa, irmão, abre a tua boca, deixa o Espírito Santo te encher. Aí, apóstolo Paulo e Silas vai para o cárcere inferior, voltando para a mensagem, entenda. O que é o cárcere inferior? Era o lugar mais frio, onde tinha esgoto a céu aberto, no fundo da cela. Lá tinha uma cadeia nos pés e uma cadeia na mão. E aí você começa a se perguntar assim, Paulo, por que nós estamos aqui? Nós matou quem? Nós não matou ninguém. Nós não roubou ninguém. Tem luta, irmão, que você entra nela e você só vê quando você está lá. Você não entende que luta é essa. Quando você dá fé, você está no meio da luta, você se pergunta, por que eu estou nessa luta, Jesus? Aí Jesus fala assim, você está na luta porque eu estou nela com você e eu vou fazer a diferença na sua vida. Você acredita que Deus está com você nessa guerra? E o alvo de Deus não é você. Você é um vaso que Ele vai usar. O alvo dele é o pecador. Tem hora que Deus permite a sua casa pegar fogo só para Deus mostrar para o ímpio que Ele te dá a vitória no meio do fogo. Você sabe que muitas vezes Deus não livra você da cobra. Deus permite a cobra te morder. Você sabe por quê? Porque Deus quer te livrar do veneno. Deus quer que você prove para Ele que você tem fé, que você é diferente. Aí, Sugébia, luta foi feita para crente que é escolhido por Deus. Nós andamos na contramão do mundo. Se nessa jornada você não encontrar o diabo na contramão, você está indo no caminho errado. E Silas olha para Paulo e fala assim, já que nós estamos aqui nessa cadeia por causa de Jesus,
Vamos cantar? Vamos cantar? Irmão, cantar com playback é bom demais. É a banda todinha tocando para nós. Cantar com microfone sem fio, você não se embaraça. É bom demais. Agora você cantar o gemado, você cantar preso, não tem como saber qual foi o hino que eles cantaram. Mas eu posso imaginar eles cantando assim: vitória a Deus dará a nós. Eita glória, eu sei. Aí Silas fala assim: segura a segunda voz aí, Paulo. Vitória a Deus te dará a nós. Eu sei da casudévia, se andar na sua luz, confiar a gratuita com. A minha Bíblia falou essa noite, a tua Bíblia falou também, que os outros presos que não eram crente começou a ouvir o louvor deles. Lembra um versículo que a Bíblia fala, que no dia que você se calar, as pedras vão reclamar. Será que o seu vizinho não está reclamando, dizendo assim: a irmã não está mais fazendo barulho? Eu escuto ela cantando o hino da harpa, ela não está cantando mais o que está acontecendo com a irmã. Vamos voltar ao nosso primeiro amor, igreja. Vamos passar a tirar período de oração, para que Deus possa nos usar, para nós ganhar esse bairro para Jesus. Tem pessoas que estão esperando você agir. Muitas das vezes você não tem palavras bonitas, mas você tem atitude. Só o fato de você passar nessa rua com a Bíblia debaixo do braço, o desviado vai dizer assim: eu já fui daquele jeito. Ei, eu já carreguei a Bíblia assim. Hoje eu estou aqui na pedra, hoje eu estou aqui no crack, eu estou aqui na maconha, mas um dia eu já fui assim. Não carregamos mais Bíblia. A Bíblia está no celular, ela está no tablet. Não temos mais o tato. Temos vergonha de vestirmos como os crentes. Lucas diz no livro de Atos que os ímpios, os outros presos, começam a ouvir e dizer assim: os irmãos estão lá embaixo, eles estão num cárcere inferior e ainda estão. André, isso aqui é fácil. Às vezes nós queimamos uma placa nova aí e fala assim: onde é que eu errei, Jesus? Irmão, eu estava estudando esses dias como que eram as cadeias, era desumano. Sabe como eram as cadeias? Era um U numa tábua, mais ou menos assim, de uns 15 centímetros, um U que cabia só a canela e um U na parte de baixo. Aí unia as duas tábuas assim, ó, na canela do preso e colocava as argolas aqui, os cadeados para ele não sair. As mãos do mesmo jeito. Então como é que eu vou dizer aqui? O cara está sentado no chão. Diz que o cárcere inferior passava as necessidades dos outros que fazia lá em cima. Não tinha esgoto, não tinha uma fosse, não tinha uma caixa copada, irmão. Imagina, era o cárcere inferior. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, irmão. Permita eu lhe dizer. O perfume mais barato aqui, valeu mais de 100 conto. Que você coloca no sovaco. Você coloca no sovaco, irmão, para não dar sovaqueira. Está lá sem comer, sem jantar. Vocês estão entendendo o que é ser crente, irmão? E o alvo de Deus não era eles. O alvo de Deus eram os pecadores que estavam ali. O que você tem feito para salvar alguém para esta casa? Jesus já morreu na cruz. Jesus já morreu na cruz. O que é que você tem feito? Quanto jejum começou esse mês?
Ou você é daquele que fala assim, vai morrer, vai para o inferno? Vai mesmo, se você não agir, ele vai para o inferno. O que precisa Deus falar para você e dizer assim, eu preciso que você faça alguma coisa para que essa alma entenda que eu sou Deus na sua vida. Mas muitas das vezes, irmão, o ímpio xinga de lá e você xinga de cá. O ímpio manda você ir para o inferno e você vai para o inferno você. Não ganhamos não. Ganhamos crente assim não, irmão. Jesus, Paulo, fala assim, Silas, está dando certo, eles estão ouvindo. Vamos cantar de novo. Quem sabe, Paulo não conhecia esse hino, não, mas quem sabe Paulo cantava lá. Me restaura, Deus, me restaura. Aí a minha Bíblia fala que a tua também fala que nós leu, que deu um terremoto tão grande que a terra sacudiu. O que Deus precisa fazer, irmão, para que você acorde, que Ele quer te usar, Ele quer que você coloque o joelho no chão, Ele quer que você pague preço, para que Ele use a sua língua. Aí vem o melhor agora, a Bíblia fala que as cadeias dos pés dele quebrou sozinha, as cadeias da mão quebrou sozinha, as portas caiu dos outros presos e não caiu uma vigota na cabeça do preso, não caiu um tijolo na cabeça dos presos. Você está entendendo, irmão? Deus levou os homens lá, apanharam lá, a Bíblia fala que eles apanharam de vara. Eu conheço um crente que fala assim, eu sou crente, mas minha mão não é não, se você me bater eu sento a mão de volta. Paulo era diferente. Paulo falou assim, pastor, eu trago em mim as marcas de Cristo. Agora vem a parte melhor. Você vai continuar lendo. E o carcereiro, ele era responsável pelos presos no turno dele. Se os presos fossem soltos, ele pagava com a vida. Ele chega desesperado e fala, meu Deus, imagina de noite, irmão, não tem energia, era lamparina, a luz de lamparina, você sabe como é que é, só aquela tochinha velha, não tem iluminado, não tem como você ver, no meio da poeira, no meio dos escombros, você não tem como ver quem está ali e quem não está. De repente ele pega a espada, coloca na barriga e diz assim, o que resta para mim agora é morrer. Esse cidadão, irmão, ele era responsável pelos presos, responsável por Paulo. Foi ele que fechou a grade, que fechou as algemas. A Bíblia não fala que foi ele que deu varada em Paulo, mas Paulo e Silas levou varada naquela noite, foi dormir sem roupa, com as costas cheias de sangue. Aí Paulo olha, porque Deus dá visão para o crente. A Bíblia fala que a visão do crente é a visão de... Aí o tempo pode estar nublado e ele vê. Se apertar o crente, ele fecha o olho e ele começa a ver com o olho fechado, porque é Deus que dá visão para o crente. Agora entenda a parte melhor desse texto. Que sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando na tua vida aí. Entenda a parte melhor desse texto. Apóstolo Paulo fala assim, ei, não se mate. Não se mate. Está todo mundo aqui, não saiu ninguém. Aí o cara fala assim, como assim? Só tem bandido. As únicas pessoas que eu sei que é inocentes que estão aqui dentro é vocês dois. E como que esses bandidos não sumiu? É porque os bandidos viram que o louvor que saía da nossa boca era um louvor que o Espírito Santo falava no coração deles. Como é que está saindo o louvor da nossa boca, irmão? Como é que está saindo o louvor da nossa boca, irmão? Nós somos aqueles que cantam túmulo vazio hoje e amanhã estamos cantando Zezé de Camargo? Ou somos daqueles que cantam hoje túmulo vazio e amanhã estamos jejuando para Deus usar nós no outro dia? Crente que canta a música do mundo, Deus não usa, não. Crente que fala palavrão, Deus não usa. Crente que xinga, o Espírito Santo não usa. Eu não vou perguntar se Deus está falando, porque Ele está falando comigo aqui de baixo. Ele está falando comigo. E Ele levanta, irmão. Apóstolo Paulo levanta e fala assim, meu filho,
Dê essa espada. Você não precisa morrer. O carcereiro olha para Paulo e fala assim: o que eu preciso fazer para ter o que você tem, para ter esse Espírito Santo que você tem? Apóstolo Paulo, no meio da fogueira, aceita Jesus como Salvador da tua alma e você será salvo. Aí agora vem uma palavra para mim, vou colocar um espelho aqui, para não olhar para você. Pelos olhos da fé, eu estou vendo um espelho grande aqui, e estou vendo esse rapaz aqui careca de frente do espelho, e estou perguntando para ele: o que você está fazendo para que alguém veja a salvação de Cristo em você? O que eu estou fazendo para alguém olhar para mim e dizer assim: eu queria ser crente igual aquele rapaz? Eu já vi muita gente falando mal dele. Ele fala assim: Deus proverá, aquela pessoa não está certa, não. Os crentes de hoje estão difíceis, irmão. O cara vem com um revólver, ele vai lá, pega um canhão. O cara vem com um canhão, ele vai lá, pega um helicóptero cheio de bala. Não tem mais humildade de descer para o joelho. Se quiser me matar, não, você me mata, mas vai me matar orando. Agora chega a parte melhor. Você já leu esse texto, irmão? Você dissere esse texto e vai embora até o 40, até o 17. Aí o cabo olha para Paulo e Silas e falou assim: vocês não jantaram, eu sei. Era de madrugada, a Bíblia fala que era de madrugada, pastor. Me segura aí só mais 10 minutinhos, viu? Era de madrugada. O cabo olhou para ele assim: irmão, o carcereiro tinha que ser brabo, tinha que ter cara de brabo, só mexia com preso ruim. Mas ele achou 2 presos diferentes. Ele achou 2 presos que eram diferentes. Ele olhou para eles assim: eu digo, eu sei que vocês não jantaram, mas eu não estou preocupado, não é tanto com a janta, eu estou preocupado com as feridas que estão nas costas de vocês. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o carcereiro chegou na casa dele de madrugada, batendo na porta e dizendo assim: mulher, acorda. A mulher assusta e diz assim: sequestraram meu marido. Ele falou: não, sequestraram não. Deus de Paulo e Deus de Silas visitou meu coração. Deus deu um terremoto na prisão e eu aceitei Jesus lá e trouxe esses homens para oferecer Jesus para você e para minha casa. Aí eu começo a ver agora, minha irmã, a irmã já correndo lá no terreiro, pegando o frango pelo pé, cortando o pescoço do frango, descascando o alho aqui, jogando água na panela. Aí eu começo a ver pelos olhos da fé aquele carcereiro de cara mau, aquele homem que era acostumado a bater nos outros, correndo lá no seu guarda-roupa, no seu baú, pegando uma toalha, pegando ali vinagre, colocando numa vasilha e dizendo assim: ô irmão Paulo, senta aqui, meu Paulo, senta aqui que eu vou tirar as feridas das suas costas. E quem sabe aquele homem, meu pastor, ele passa a toalha nas costas de Paulo, nas costas de Silas, a sujeira vai descendo com sangue pisado. E lá do outro lado eu começo a ver, com os olhos da fé, as lágrimas da mulher caindo na panela e dizendo assim: os deuses desse homem é diferente mesmo. Esse marido meu, esse brutão aí, Deus fez uma obra na vida dele mesmo. Eu conheço esse homem, eu sou casada com ele. E ele está chorando e limpando as costas desse preso. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Deus coloca vontade em nosso coração de pedir desculpa. E com os olhos da fé agora, missionária, eu começo a ouvir aquele homem dizendo assim: irmão Paulo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Me desculpa pelas feridas que eu te fiz. Está precisando isso demais em nosso meio, irmão. Nós estamos precisando isso. Sabe por que nós estamos adoecendo, irmão? E o amor não está mais em nosso coração. Porque sumiu da nossa boca a palavra desculpa. Maria, me perdoa. Eu peguei uma conversa aí que estava no meio do caminho e levei essa conversa para frente. Aí depois fiquei sabendo que era história. E eu mesmo contei com umas 10 pessoas, Maria. Eu levei seu nome para frente e meu coração está pesado. Eu vim aqui te pedir desculpa. Sumiu, irmão. Sabe o que é que o diabo colocou no coração do povo?
Ah, não foi eu que inventei, eu só passei para frente. Então, não tenho nada a ver com isso. Mentira! Se nós levarmos a palavra para frente, nós vamos dar conta dela no dia do juízo final. E Deus vai cobrar ela de nós se nós não se arrepender. O culto de Santa Ceia virou culto normal. Ninguém chora mais. Ninguém tem ninguém para te pedir desculpa, pastor. Ninguém chega assim e fala, pastor, eu queria falar com o senhor. O que é que foi, meu irmão? Eu queria pedir perdão para o senhor. É porque numa certa ocasião aqui eu falei uma coisa que magoei o senhor. E eu queria te pedir desculpa. Está engasgando, o diabo está segurando a língua do crente e não está deixando o crente fazer isso mais, irmão. E nós estamos adoecendo, não sentimos mais a lágrima quente descer nos olhos. Sabe por quê? Porque aquela mulher viu que aquele homem que era mau, aquele homem que batia em filho, que batia em ladrão, que batia em cabo inocente também, ele estava com Jesus no coração e as lágrimas de arrependimento desciam nos seus olhos. Não precisou nem ninguém fazer o apelo, a Bíblia fala que ele e a casa dele aceitou Jesus. Irmãos, Fidel acordou dizendo assim, eu quero esse Jesus que meu pai está servindo agora. Porque se meu pai continuar assim, eu sei que a nossa família vai ser diferente. Agora eu vou voltar um pouquinho para nós, homens. Nós, machão. Não é culto de terça-feira, não, irmão. Eu estou só na palavra, viu? Terça-feira é com o pastor. Eu não estou aqui para dar terça-feira em ninguém. Mas eu não vou levar a palavra para casa. Eu vou dar um aqui para os homens, agora nós homens. Insensível, não tem sensibilidade, vergonha de chorar, parece que se não chorar não é homem. Está chorando. Quem tem o Espírito de Deus, as lágrimas de arrependimento correm no seu coração. Para afinar aqui, da minha classe, da minha raça aqui, eu vou deixar aqui um testemunho que todo mundo conhece. Tinha um certo cidadão na igreja e tinha um filhozinho aí mais ou menos da idade do meu neto, 5, 6 anos. E o menino chega para o pastor e fala assim, pastor, nós pode trazer os colchão para cá? Mas todo mundo conhece essa história. E o pastor, o que é que foi, meu filho? Pai, então foi despejado, já pensou logo. Ele fala, não, pastor, porque aqui na igreja meu pai é tão bom. O que é que você está entendendo, irmão? Aqui na igreja meu pai pega na mão da minha mãe. Aqui na igreja meu pai coloca eu no colo. O que é que a criança está querendo dizer? Que lá na sua casa você é um demônio, não é um crente. E isso não ganha a família, isso não ganha o vizinho. É bem louvável, irmão, a polícia bater na sua porta e dizer assim, irmão, os vizinhos estão reclamando aí que você passa o dia todinho cantando hino, irmão. Baixa mais o valor. É bem louvável, é bem mais louvável. Aí você vai dizer assim, eu vou baixar o volume, mas eu vou continuar, mas eu vou baixar o volume. Porque aquele vizinho lá, ele passa a noite todinha cantando funk de palavrão, e eu nunca fui na delegacia, eu não vou não. E o meu louvor, ele foi lá denunciar eu vou continuar com o meu sonzinho baixo, viu, delegado? Com o meu sonzinho baixo, mas Deus vai fazer a obra no coração dele. O que você é em casa vai refletir na igreja. E aquela mulher olha para o apóstolo Paulo, depois de ter feito a janta para terminar, prepara lá, Hannah, restaura para nós abençoar esse povo. A mulher se levanta, irmão, como que a mulher levanta com vontade de ver a transformação no seu marido? Mulher não tem preguiça de lavar roupa, de arrumar a casa, ele pode jogar a toalha em cima da cama, ela nem reclama. Ela fala assim, ele está indo para a igreja, chegou cansado, é homem de Deus. Eu sou muito mais ele deixar o chinelo no corredor e ser crente de que ele sair daqui xingando. Tudo tem o seu preço, mas tudo tem a sua resposta. Deus falou com você essa noite, querido. Vou perguntar para você como é que estamos de jejum aí. Eu vou dizer uma palavra que eu falo para vocês. Não sei se aqui está fazendo projeto de vida. Eu não quero enganar vocês. Nada vai mudar se você não mudar. Ah, vai mudar o janeiro. Muda não. Janeiro, fevereiro é a mesma coisa de 2025. Que tem que mudar é você. Quem tem que mudar é esse cara. Mudar as atitudes. Me apegar mais na Bíblia, ter mais compromisso com Deus, aí Deus vai mudar, não importa o ano que é.
Quantos crentes não foram abençoados da pandemia, irmão? Estamos aqui dando trabalho. Esse carecão aqui nem Covid pegou, irmão. Você está entendendo? No meio do deserto, Deus vai cuidar de você. Mas você precisa estar na brecha. Quer ver mudança para 2026? Quer ver mudança? Quer ver, irmão? Muda o percurso. Levanta a madrugada. Faz pelo menos 3 dias de jejum. Ah, irmão, não dou conta de jejuar o dia todo, não. Quem me falou que é o dia todo? Jejum até a hora do almoço. Freia mais a língua. Pensa 2 vezes antes de falar. Pensa 2 vezes antes de falar. A Bíblia fala, vigiar aí. Eu vou começar agora, Senhor. Eu vou começar agora uma campanha de 50 dias. Não, começa com isso não. Começa com a campanha de vigiar primeiro. Senhor, eu vou pensar 2 vezes. Sabe aquela patotinha que gosta de falar dos outros? Está falando do traficante, não é para falar dele, não. É para orar para ele. Não é para dizer assim, vai se lascar. Ele vai para o inferno. Ele vai ser preso. Não! Hora nenhuma o louvor que Paulo cantou lá dentro foi para os presos. Ficar indignado foi para eles abrir o coração e aceitar Jesus. Senhor, salva o traficante da minha rua. Senhor, o filho da irmã Maria está roubando aí para poder comprar pedra. Tem de misericórdia, meu Pai, daquele menino. Meu Pai, liberta, porque Deus vai começar a trabalhar na tua casa, na tua família, e vai te dar força para você começar a vigiar, e depois você vai começar a orar, e depois ninguém vai te segurar, e o ano de 2026 vai ser o ano da tua vitória. Só muda se você mudar. Deus quer restaurar a vontade, porque orar sem vontade é ruim, mas orar é uma guerra. Orar é uma guerra. Deus quer restaurar suas forças. A Raniela vai começar a cantar agora, restaura. E eu quero que você faça a sua oração. É você que tem que fazer a sua oração. É você que tem que dizer assim, Deus, eu preciso daquela vitória. E eu preciso mudar. Me dê força para mim jejuar. Deus, quando dá 10 horas, parece que tem um trovão dentro de mim, um vulcão dentro de mim. E quando eu não estou jejuando, dá 2 horas, eu lembro que eu não comi nada. Que guerra é essa? Isso é guerra espiritual? É assim ou não é? Tem dia que a gente passa direto, irmão. Passa direto e fala assim, mas não comi nada, não comi nenhum pão, não comi nem café e nem estou sentindo fome. Aí quando você fala assim, a partir de agora eu estou jejuando, meia hora depois, já tipo começa. É coisa do cão, não é de Deus. Aí você tem que resistir, falar, eu preciso jejuar, eu vou jejuar. Eu vou tirar pelo menos 20 minutos de oração. Ah, irmão, com 20 minutos eu já falei tudo. Repete de novo, começa, irmão. Você só não pode abençoar o cão, mas o resto. Deixa Deus te usar. Muda essa questão, porque Deus vai fazer a diferença em sua vida, em nome de Jesus. Vem orar comigo, vem. Me dê azeite aí, pastor, tem azeite aí? Vem orar comigo aqui, vem orar comigo em nome de Jesus.